Todo mundo sabe um pouco do meu passado metalheiro. Eu sempre contei aqui que os meus amigos me ajudaram a criar uma formação para gostar de rock. Nas reuniões que eu tinha na casa dos meus amigos, eu fui conhecendo algumas bandas e gostando delas. Não sabia nada de inglês, não entendia nada do que elas cantavam, mas eu era conquistado pelo som que essas bandas faziam. Ainda por volta dos 9 anos, um namorado da minha tia, na época, me apresentou um disco do Nazaré chamado Rasmanaz, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, eu vou corrigir na edição. Já conhecia o Black Sabbath, já conhecia o Kiss, já conhecia um pouquinho de Led Zeppelin, e a minha formação musical foi indo para esse lado. Eu fui gostando de rock pesado, de verdade. Mas pelo fato de ser cristão, eu também sofri alguns tipos de censuras nesse gostar de heavy metal, porque os meus pais, dentro de uma certa ingenuidade, acreditavam naquela época que a música tinha algum caráter espiritual e poderia ter alguma influência na minha vida. Obviamente que o tempo comprovou que isso não é verdade, e tanto é que eu sou um cara muito legal porque gosto de heavy metal, mas eu tive que dar uma parada em poder dar continuidade às minhas pequenas coleções de metal por causa da minha família. E foi nesse período de entre safra, vamos dizer assim, que eu comecei a prestar atenção em rock nacional. Então foi assim uma paixão à primeira vista, porque eu me identificava muito com a maneira como o roqueiro brasileiro da década de 80 conseguia se comunicar. A forma como ele se expressava, as letras, elas iam ao encontro daquilo que eu entendia ser bonito, precioso, bem feito. E volta e meia tinha uma banda que eu curtia que tinha uma influência das coisas que aconteciam lá fora, nos Estados Unidos e na Europa. Então eu passei a ser um colecionador de rock brasileiro com o passar do tempo. Quando eu digo com o passar do tempo, eu não estou me referindo àquela época, com 14, 15 anos, porque eu não tinha poder aquisitivo e eu não podia comprar os meus álbuns, eu não tinha autonomia para poder ir numa loja e comprar um LP, eu era muito cerceado pelos meus pais. Mas quando eu cheguei na vida adulta, em que eu me casei, em que eu pude ter o meu próprio dinheiro, eu fiz questão de comprar ali CDs que eu achava interessante. Para que vocês tenham uma ideia, eu vivi o movimento de Brasília, do rock de Brasília, a efervescência, o vulcão que foi o Brock, da geração roqueira, quando eu morava lá. Eu morei em Brasília de 1984 a 1987, então todo o boom de bandas como Legião Urbana e Capital Inicial eu vivi muito de perto, mesmo sem entender a intensidade e a importância que essas bandas viriam a ter naquela geração. Então, quando eu fiquei mais velho, eu fui ali e comecei a completar as minhas vontades, as músicas que eu escutava no rádio, fui conhecendo as bandas de perto. Eu estou fazendo essa introdução porque eu quero apresentar para vocês um documentário que eu achei bem legal, especialmente se você curte rock brasileiro. Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94 é um documentário muito interessante que tem 22 depoimentos de personagens que viveram uma determinada geração. É a geração que é pouco menos elogiada do que a geração anterior. Porque a geração do rock brasileiro dos anos 80 era Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Kid de Abelha, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, Camisa de Vênus. E as figuras que eram líderes dessas bandas que eu estou falando aqui eram figuras muito emblemáticas e muito representativas. Para que a gente possa ter uma ideia, eu estou falando de Cazuza, eu estou falando de Humberto Gessinger, estou falando de Renato Russo, estou falando de Arnaldo Antunes, estou falando de Branco Melo, de Sérgio Brito, enfim, eram pessoas que tinham um caráter muito forte e que tinham uma representatividade dentro desse ambiente muito grande. A geração dos anos 90 não foi uma geração tão reverenciada na figura dos seus líderes, embora tenha ali uma exceção ou outra, como o Chico Science e o Fred 04, que vieram lá do Nação Zumbi e do Mundo Livre S.A. Então, não é uma geração que foi tão respeitada e que se conseguiu se preservar
através do tempo. A gente tem aí poucos representantes que ainda sobreviveram àquela geração. Então, o Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94, ela conta a história dessa geração a partir da fundação de um selo, de um sonho do Miranda, né, do Carlos Eduardo Miranda, ex-repórter da revista Bis. A revista Bis foi muito importante para manter uma cena de rock que fosse sustentável e que apresentasse para as pessoas, através da leitura, bandas que as pessoas ainda não conheciam. A MTV ainda estava começando no Brasil, ainda não tinha, até porque ela era transmitida nas ondas de UHF, não tinha uma total penetração na sociedade jovem da época. Então a Bis ela foi fundamental para ela poder fomentar de informações toda uma geração que queria conhecer banda nova. A Banguela Records, na verdade, foi um selo que foi um sonho do Carlos Eduardo Miranda, junto com algumas pessoas dos Titãs, e que resolveu revelar para todo mundo as bandas novas que estavam estourando pelo Brasil e que pouca gente conhecia. E aí a gente pode falar de um monte de banda que hoje você conhece e que estava envolvida na Banguela Records, como os Raimundos, a maior delas, o Garforrest, La Harmonica, o The Little Cray and the Mad Birds e outras bandas que ficaram famosas pela abertura que os Titãs, junto com o Miranda, deram na Banguela Records. Então, através de contar essa história do selo, eles conseguem sintetizar todo um movimento musical que aconteceu nos anos 90. Então, é uma história bem bacana. Pode ser que você, que seja mais jovem, não tenha nenhum tipo de identificação com aquela história que está sendo contada, porque você faz parte de uma geração diferente, que conseguiu gravar os seus próprios discos dentro de casa, que consegue montar um Pro Tools dentro do quarto, que consegue fazer sua distribuição pela internet, através dos mais diversos canais. Mas houve uma época, você que tem hoje 16, 17, 18, 20 anos, teve uma época que as pessoas precisavam lutar para conseguir um contrato, que precisavam lutar para fechar com alguma gravadora, e que viajavam de um lado para outro de Kombi, que dormia na casa de amigos, onde o glamour estava muito ausente da vida de rock and roll. A vida de rock and roll já foi muito menos glamurosa daquela imagem que você sustenta hoje. É um documentário fundamental se você quiser entender um pouco de como as coisas hoje estão no rock nacional. Além disso tudo, o documentário, na minha opinião, ele vai fazer um cenário muito interessante, né? Ele vai ser cenário muito interessante da banda que eu considero a banda mais bacana e mais original do rock brasileiro. Eu gosto de muitas bandas nacionais, eu tenho minhas predileções, eu já escutei muita coisa, tanto do underground quanto do mainstream, mas na minha opinião, a banda mais bacana que surgiu nos últimos anos, cujos 3 primeiros discos são importantes para uma identidade, para um fortalecimento da língua portuguesa, das suas tradições, se chama Raimundos. Para mim, não surgiu no rock nacional uma banda que tivesse na sua proposta textual brincalhona, debochada e com um som tão pesado, com discos tão bem produzidos, com uma pegada tão forte, tivesse uma identificação nacional. Mesmo que você vire para mim e diga que, pô, mas os caras pegaram o forró e juntaram ali com o hardcore e deram aquela pegada metal, não existe nada de novo nisso. Olha, até aquele momento ninguém tinha pensado em fazer todas essas misturas. A gente pode até assim viajar um pouco para falar sobre o início do rock brasileiro lá na década de 60, para a gente falar sobre Novos Baianos ou falar de Gilberto Gil, sobre a introdução de novos elementos e da guitarra na mistura do samba rock. A gente pode falar de Jorge Ben, a gente pode falar do movimento da Jovem Guarda, que também tem a sua importância dentro daquilo que a gente viria chamar de rock nacional. Mas essa fusão de você pegar uma música tão do nosso povo e tão menosprezada, né, dentro do ambiente do rock e juntar com o hardcore, com um som gordo, encorpado,
com letras engraçadas, com riffs super pesados, interessantes, bonitos. Até então, nenhuma banda havia feito essa fusão de maneira tão interessante, de maneira tão conquistadora. Então eu quero indicar para você aqui do vlog do Diário do Pierrot, Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Coloca aqui no campo dos comentários se você é fã do rock nacional, se você gostou do documentário, quais foram as bandas de rock no Brasil que você até hoje escuta. Nós poderíamos também falar de outras bandas que não ficaram tão conhecidas, né? Por exemplo, o Tafo, o Violeta de Outono, são bandas que não estavam ali no mainstream, mas que sempre tiveram muito respeito das pessoas que curtiam rock na época. Então uso o campo de comentários não para me agredir, não para dizer que eu não sei nada, não para dizer que você sabe tudo, mas para participar comigo desse debate. Me diz o que você curtiu e o que você não curtiu do documentário, o que você gosta de rock nacional, o que você indica hoje, quais são as grandes bandas que têm uma identidade com o rock brasileiro que você indica para a gente escutar. Eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você dê um like. Se você não gostou, você pode dar um dislike. Se você gostou muito, que você compartilhe. E se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. A gente sempre vai ter algum tema interessante para a gente discutir e debater aqui. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um grande beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Tchau.